que está em disputa, né? O que vem por aí ainda, daqui até domingo, até sábado talvez, né? O Ministério dos Povos Indígenas, da Previdência Social, do Esporte, das Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, dos Transportes, de Minas e Energia. E ainda tem mais, né, Fê? Pode colocar aí, tem uma segunda parte do telão. Ministério das Comunicações, do Turismo, Desenvolvimento Agrário, Agricultura e Abastecimento, Ministério da Pesca, Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional e o Ministério do Planejamento e Orçamento. Ou seja, falta só isso, 16 ministérios para serem preenchidos. Bom, a gente vai começar aqui, professor, eu gostaria de te ouvir dos assuntos principais do dia. Foi essa situação, né, já desde a transição da senadora Simone Tebet, né, aliada ali no segundo turno do presidente eleito, e aí tá ficando ali tentando encaixar, agora estão tentando colocar bancos públicos, né, essa demanda dela, né, do partido dela, no Ministério do Planejamento. Queria que o senhor explicasse, nos ajudasse a entender. Funcionaria um Ministério do Planejamento hiperbolizado, um Ministério do Planejamento com bancos, com PPI, com tudo? Ajuda a planejar o país, um Ministério do Planejamento, como vem sendo aventado? Bom, na verdade, a gente tem que lembrar que o Ministério do Planejamento ele já foi meio esvaziado, né? Porque foi criado o Ministério da Gestão, foi entregue à professora Esther Dweck, da Federal do Rio de Janeiro, que, pelo que eu entendi, esse Ministério da Gestão ficaria com o RH do setor público. Né? E aí, porque em geral o Ministério do Planejamento faz orçamento e toca toda a parte de recursos humanos da esplanada do Ministério e do setor da União em geral. Né? Houve essa separação, criou-se esse Ministério da Gestão e eu não sei direito qual vai ser a atribuição da Esther. Eu imagino que ela tocaria a reforma administrativa, que é um tema muito importante, que ficou parado aqui no governo Bolsonaro, que já vem de muito tempo. A gente precisa atualizar a forma de contratação de servidor público e acho que essa deve ser a atribuição principal da professora Esther Dweck, que é responsável por esse novo Ministério da Gestão. Portanto, o Ministério do Planejamento ficou um pouco esvaziado. Penso eu que a demanda do MDB e da candidata que não foi eleita e que depois apoiou no segundo turno o presidente Lula é que com os bancos públicos, né, seria, acho que a Caixa Econômica Federal... Banco do Brasil, talvez? Banco do Brasil, né, teria algum espaço para fazer alguma coisa de longo prazo. É meio estranho, porque o banco para atividades de longo prazo é o BNDES, que em geral fica com o Ministério da Indústria e Comércio, né? Porque em geral a gente pensa BNDES para política de desenvolvimento industrial. Então as coisas estão meio confusas. O que eu imaginaria que seria uma atribuição interessante para a senadora? É transformar o Ministério do Planejamento, bom, além do orçamento, que é a questão mais importante, e eu acho que ela, como ministra do orçamento, se ela tiver essa atribuição, se o Ministério for para ela, ela deveria trabalhar muito em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na construção da regra fiscal, porque a regra fiscal está diretamente ligada ao orçamento. Né? Então, acho que seria um trabalho a quatro mãos. Adicionalmente, acho que tem um vazio no nosso Estado, que é a parte de verificação, de avaliação de políticas públicas. No Brasil, a gente faz um monte de coisa, gasta dinheiro e a gente nunca avalia se funcionou, se não funcionou. Por exemplo, a gente, no período anterior do presidente Lula, se gastou muito dinheiro com tentativas de envolver a indústria naval. Só para ter um exemplo. Será que funcionou ou não? As políticas foram acertadas? Então, acho que a gente precisa ter algum lugar do setor público que concentre um instrumento sistemático de avaliação. Em geral, TCU pode fazer isso, mas é possível imaginar uma colaboração do TCU com o Ministério do Planejamento de avaliação de políticas públicas. Então, eu acho que é uma construção, né? A
a candidata Simone Tebet teve uma participação importante, o peso eleitoral dela não é tão grande, mas sem ela, provavelmente Lula não seria eleito. Temos que lembrar, se Lula tivesse 1.150.000 votos a menos, né, se 1.150.000 votos virasse para Bolsonaro, Bolsonaro era o candidato eleito, né? Então, apesar do peso eleitoral de Simone Tebet não ser muito grande, ela foi provavelmente aquilo que os cientistas políticos, depois com Couto e com Carlos Pereira, você pode tirar essa prova, ela provavelmente foi aquilo que os cientistas políticos chamam de o eleitor pivotal, aquele que fez a diferença para a vitória do presidente Lula, né, no seu terceiro mandato. Se a gente calcular mais ou menos 5 milhões de votos ali da Simone, a metade, 2,5, se metade votaram no Lula no segundo turno, metade dos eleitores da Simone, isso já deu a diferença do Lula para o Bolsonaro. Vamos só dar uma olhada, professor Felipe, a gente já vem contigo. Porque hoje o presidente Lula, o presidente eleito Lula e a Simone Tebet, né, a gente está falando aqui dessa negociação, estão negociando justamente o que estávamos conversando aqui, as condições para que a senadora assuma o Ministério do Planejamento. A CNN apurou que a Simone Tebet quer, como nós dissemos aqui, um planejamento turbinado, né, bancos públicos, sob o comando da pasta. E agora à noite, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou sobre as exigências da Simone Tebet para assumir a pasta do planejamento, que poderiam retirar do seu comando os bancos públicos, que hoje ficam sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, portanto, do Fernando Haddad. Vamos ouvir. A Simone é uma política muito qualificada, é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa, enfim, que estava concorrendo à presidência da República, né, de muita respeitabilidade. Eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, né? Muito pelo contrário, acho que é uma pessoa que somou durante a campanha, assim como a Marina. Eu fui patrocinador da aproximação do presidente Lula e da Marina, assim como ajudei a patrocinar a chapa com o Alckmin. Eu acho que a gente ampliar faz bem, não perdendo de vista o programa que foi... Haddad, essa questão dos bancos, você acha que impede ela? Essa questão dos bancos impede a Simone? Eu não obtive essa informação de que ela tenha pedido bancos públicos. Bom, antes da gente seguir, se juntam aqui à nossa roda de análise os cientistas políticos, professores, presenças quase que cativas, assim como o senhor também, aqui no WW, Cláudio Couto, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito bem-vindo, e o professor Carlos Pereira também, da Fundação Getúlio Vargas, sejam muito bem-vindos. Antes, só vou jogar aqui para o meu amigo aqui, Felipe Moura Brasil, essa questão, é a minha leitura que o Haddad saiu hoje para dizer, e também queria ouvi-lo sobre isso, é muito mais porque o Haddad... está conversando com outras pessoas para o Ministério do Planejamento, um caso que foi confirmado com o Renan Filho, né, filho do senador Renan Calheiros, do que propriamente para elogiar a Simone. O Ministério, o Felipe, turbinado, o professor colocou aqui, né, 2 sugestões para a Simone, regra fiscal, debater a regra fiscal e avaliação de políticas públicas. Mas isso não dá voto daqui a 4 anos. E os bancos públicos têm um potencial eleitoral muito mais forte. A Simone é política e tem pretensão de seguir na carreira. Só a leitura dessa rabeira ali que ela está pegando, aliada de primeira hora no segundo turno, e aí já tem várias definições de ministérios e a ela ainda, né, claudicante nessa definição do Lula para onde vai Simone Tebet. Caio, o Ministério do Planejamento, embora planejamento, como o professor disse, seja tão necessário no Brasil, você lembra quantas vezes na corrida eleitoral eu falei que tudo no Brasil era feito às pressas, em cima da hora, é necessário planejar, mas já é um prêmio de consolação para Simone Tebet, ela tenta turbinar esse prêmio de consolação. Ela queria ali o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida dos programas de transferência de renda, isso poderia gerar um cacife eleitoral para ela muito maior, uma visibilidade muito maior, pensando no seu crescimento eleitoral em 2026. E o que a gente vê nesse embate entre ela e o Fernando Haddad, porque eu já estou tratando assim como um embate, é uma prévia de 2026. Ambos têm
essa pretensão de suceder o Lula. E o Lula disse na campanha que não seria candidato à reeleição, o que nunca é uma matéria assim, tremendamente confiável, seja qual for o político. Não estou falando nem especificamente ao Lula. A gente tem o exemplo do Hugo Chávez na Venezuela, tem lá aquele vídeo dele dizendo antes da reeleição que ele entregaria o poder, logo depois ele ficou lá 14 anos. Então é preciso checar se isso vai ser de fato assim. Mas eles estão em disputa em relação àqueles postos que podem dar maior visibilidade. De fato, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, ela conseguiria maior projeção. A gente viu aí nos últimos meses a tentativa do Jair Bolsonaro de instrumentalizar a Caixa, de apontar ali descontos para mulheres, fazer programas voltados ao público feminino com o qual ele tinha desgaste. O Banco do Brasil também permite que você atinja outros nichos de eleitorado, mas ela não conseguiu emplacar tudo o que ela queria. E ela teve um desgaste muito grande com essa escolha em apoiar o Lula no segundo turno, com a parcela antipetista da população, que se revelou bastante grande, mesmo tendo restrições ao Jair Bolsonaro. Ele teve uma votação expressiva, foram na verdade 2.100.000 votos apenas de diferença. Então, se ela também rompe com o Lula, é difícil construir sozinha. A gente viu muitos candidatos de terceira via tendo dificuldade. É todo um discurso em meio a essa polarização pelos próximos 4 anos e não necessariamente com o apoio do próprio partido, que também disputa com ela esses postos, né? Você vê aí a movimentação do Renan Filho para ficar com cidades, e ela não é dessa ala do MDB. Então, assim, ela tem uma posição delicada, ao mesmo tempo tenta levar o quinhão possível para ela. Exatamente. Eu duvido que o PT vai abrir mão da Caixa do Banco do Brasil. Eu também. Assim, só Posso queimar minha língua amanhã, depois de amanhã, mas eu acho que existe uma resistência muito grande, e só se o Lula decidir que a Simone pode romper e pode causar um desgaste muito grande para ele, aí ele vai mandar. Mas o Haddad não quer perder os bancos no guarda-chuva dele, não. Professor Cláudio Couto, saindo um pouco da Simone e indo para a Frente Ampla, até agora, estamos aí a 6 dias da posse. A Frente Ampla da campanha está traduzida na Frente Ampla da montagem dos ministérios e do próximo governo, na sua visão? Olha bem, primeiro, boa noite, Caio, Felipe, Carlos, Samuel, colegas aí, amigos antigos. Olha, eu acho que até agora não, né? Até agora não, porque o que a gente viu nas 2 rodadas anteriores que nós tivemos de anúncio dos ministérios foi, primeiro, uma rodada basicamente do que a gente poderia chamar do núcleo presidencial, né? Gente muito próxima ao presidente, seja partidariamente, seja até em termos pessoais, da sua confiança para desarmar bombas, até aproveitando que esse tema anda na ordem do dia, como foi o caso do José Múcio, né, que foi convocado ali justamente para poder aplainar um pouco esse terreno na relação com os militares. E depois uma segunda rodada em que se ampliou um pouquinho, mas basicamente para aqueles partidos que são partidos historicamente aliados do PT, caso do PSB, caso do PCdoB. O PT, de novo, teve mais alguns mini sindicatos e algumas pessoas ligadas a organizações, a setores da sociedade civil, que embora não sejam necessariamente pessoas petistas, uma delas, por exemplo, né, a Aniele Franco é até ligada ao PSOL e não ao PT, mas que tem vínculos com movimentos sociais, com organizações da sociedade civil, dentro desse campo mais à esquerda. Então, o que se espera é que, finalmente, nessa terceira rodada, até porque depois disso nem há muito prazo mais para qualquer outra coisa, é que apareçam os indicados de partidos aliados, de partidos que venham a conformar a coalizão de governo, né? E aí sim a gente pode ver o tamanho dessa frente ampla. Acho que nisso, vocês estavam aí falando muito do caso da Simone Tebet, é claro que ela joga um papel primordial, não só porque ela pertence a um partido importante, embora hoje muito menos importante do que já foi no passado, que é o MDB, mas também pela atuação, essa sim, fundamental, que ela teve durante o segundo turno da disputa presidencial, né? Quando ela, na realidade, dá a cara do que seria a ampliação da candidatura Lula nesse segundo turno, até porque a Marina Silva já estava na campanha desde o primeiro turno, né? A novidade ali foi realmente a Simone Tebet, que provém de um estado forte no agronegócio, ela mesma chegou a se declarar como alguém do agronegócio, ainda durante o primeiro turno. Então, acho que realmente ela ajudou a ampliar. E aí, claro, nada mais natural do que ela ter um assento nesse governo, representando não só o seu partido, eventualmente, mas a própria liderança que ela galgou, que ela obteve aí pela performance que apresentou no primeiro turno da disputa. Professor Carlos Pereira, sua visão, frente ampla da campanha
está sendo representada na montagem? Eu já sei a resposta, porque eu leio o senhor, sou seu leitor, aliás, dos três, mas eu queria que o senhor fizesse essa avaliação e o porquê, né? Onde o senhor vê a dificuldade de transformar o discurso da Frente Ampla da campanha numa realidade de governo? Bom, Caio, Felipe, Samuel, muito bom estar aqui com vocês e debatendo sobre esse tema, com o Cláudio também. De fato, o Cláudio tocou num ponto importantíssimo. O governo não conseguiu, até o momento, reproduzir essa chamada Frente Ampla. Enquanto o Cláudio estava falando, eu estava calculando aqui, baseado nos partidos que estão sendo ventilados, que vão fazer parte do governo, essa coalizão que o Lula está montando só teria 251 cadeiras dentro da Câmara dos Deputados. Se fosse a Frente Ampla, de fato, que tivesse representada dentro do governo, o novo governo Lula iria ter em torno de 312 cadeiras. Ou seja, da forma como o Lula montou até agora, acomodando nessa última leva União Brasil, MDB e PSD, seria um governo minoritário. Né? Seria um governo minoritário em que essa ideia de representação no governo das forças políticas que participaram da campanha não se concretiza. E, tentando responder a sua pergunta, Caio, isso ocorre por várias razões. Uma das razões mais importantes, eu acho que é pela própria natureza do Partido dos Trabalhadores. Diferente da grande maioria dos outros partidos, o Partido dos Trabalhadores ele é um partido mosaico, ele tem muitas tendências internas, muitos partidos dentro do Partido dos Trabalhadores. E é muito difícil para Lula se contrapor ou negar espaço a essas tendências, essas forças políticas que são legítimas, mas muitas delas não têm representação dentro do parlamento, mas estão com Lula sempre. Então, assim, Lula prefere acomodar as forças políticas dentro do PT do que acomodar as forças políticas reais que, de fato, têm representação dentro do parlamento. Então, existe essa dissincronia. Essa foi a marca dos governos, não só de Lula, mas dos governos petistas. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto importantíssimo. Outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração é a dificuldade do PT confiar nos parceiros. Né? Existe uma relação de muita desconfiança, não só por essa interpretação que eu acho até incompleta, mesquinha até, que muitos interpretam que o PT é ganancioso. Todo partido político tenta maximizar poder, tenta maximizar recursos. Mas o PT lida com muita dificuldade com a tarefa de delegar poderes para outros, porque o PT vê os outros partidos como acessório, tem uma relação utilitária com esses parceiros. Na realidade, ele não traz os parceiros como fazendo parte do seu governo, de fato. Então, dado que eles são apêndices, a melhor estratégia é você não compartilhar poder. Não compartilhar poder, porque compartilhar poder, o governo que está compartilhando poder está correndo riscos de que a política pública implementada por esses ministérios que estão sendo geridos, ocupados por forças políticas não petistas, o PT corre riscos de que essas políticas sejam distantes das suas preferências. Então, mas, Carlos, diga lá. Posso fazer uma pergunta para você? E aí queria ouvir o comentário do Cláudio. Você está dizendo para mim o seguinte, o PT tem essa dificuldade, mas já tinha antes. Aparentemente, essa dificuldade, que é compartilhar poder, ele acaba tendo que usar outros instrumentos. Não deu bem na outra experiência, sei lá, mensalão, petrolão. Você está dizendo para mim que não houve aprendizado na política? E se não houve, por que não houve? Eu acho que houve pouco aprendizado. Houve uma melhora. Né? Também, enquanto o Cláudio estava falando, estava fazendo minhas contas aqui. Por exemplo, no primeiro governo Lula, dos 37 ministérios, 36 inicialmente, depois passou para 37 ministérios que ele criou, o PT ocupou 21, né? Quer dizer, ele ocupou muito mais cargos do que está ocupando agora. Agora, ele está ocupando até o momento 8 ou 9,
e tem a promessa de mais um ministério. Mas, como o Cláudio também descreveu, vários desses nomeados ministros sem partido, né, que são 8 até o momento, quer dizer, um número enorme de ministros que não têm filiação partidária, são área de influência do PT. O PT tem uma conexão muito forte com os movimentos sociais e tal, tudo mais. Então, o PT ele é majoritário, a despeito de, formalmente, ter menos ministérios do que em governos anteriores. Então, houve um pequeno avanço, mas eu acho que ainda aquém do que poderia, né? Especialmente, Samuel, diante de uma eleição tão disputada, né? Porque outras conjunturas em que o PT ganhou relativamente mais fácil, teve uma bancada maior dentro do Legislativo, então ele tinha mais autoridade de ter esse bônus, né? Porque a literatura de formação de coalizão diz que o formador da coalizão, normalmente ele leva um bônus, ele leva mais ministérios, mas não tão desproporcional como o PT tem feito ao longo da sua história. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o aprendizado foi baixo, poderia ter sido um aprendizado maior. Mas talvez ele assim, na minha tese, a minha visão é de que o sujeito que viveu o que o Lula viveu ali, ficou 580 dias preso, sai da prisão, ganha uma eleição, ele aprendeu a fórmula para ganhar essa eleição. Mas talvez se apegue, porque na cabeça do Partido dos Trabalhadores, talvez na cabeça do Lula, você tem uma fórmula que, poxa, deu certo, tá dando certo. Ganhei eleição assim. E eu sei como governar. Não vão ser os cientistas políticos, nem os analistas políticos, os repórteres políticos que vão me dizer o que fazer. Né? Eu, dos meus 44 anos, você um pouco menos, que vai dizer, falou, Lula, você tem que fazer isso, você tem que seguir esse caminho, meu caro. Agora, o sujeito ficou preso quase 2 anos, ganhou uma eleição, tirou um presidente do cargo pela primeira vez na história, e aí, na cabeça dele, penso eu, que ele sabe a fórmula para dar certo. E aí, mas como o professor Samuel perguntou, para o Cláudio, o PT aprendeu alguma coisa? Dá para sacar que aprendeu alguma coisa? Ou essa confiança da vitória da UNA sobre o incumbente torna, de certa maneira, um governo, um lulocentrismo ali, né? Uma coisa que ele é a figura-chave e ele toma as decisões. Tanto que os 3 símbolos da Frente Ampla, a meu ver, Marina Silva, Simone Tebet e Alckmin, ele, no começo ele empoderou ali, mas hoje é só Lula, só dá Lula. A Marina Silva ainda não está confirmada, mas deve ir para o meio ambiente. O Alckmin pegou um MDIC depois, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, depois da pasta ser refugada, né? Essa é a expressão, né? A gente usa no futebol, né? Mas é o refugo, né? Eu acho que ele foi a 4ª opção. E ele não foi ouvido para o BNDES. Né? Exatamente, exatamente. E a Simone está nesse lenga-lenga aí que já está... Até a gente cansa de cobrir, de acompanhar já, porque fica uma hora, vai jogando ela para um lado, vai jogando ela para o outro. Mas palavra com você, Cláudio. Tá um pouco, já você falou em futebol, né? Tá um pouco aquela novela que a gente tem volta e meia em futebol, contratação de jogador, contratação de técnico. Parece que a gente tá numa situação parecida. Mas eu diria o seguinte, apesar disso, eu acho que a gente tem que olhar, por isso eu fiz questão de enfatizar esse ponto, que são fases diferentes de composição do governo, né? E eu imagino que seja nessa 3ª fase que os parceiros vão entrar. Então, aquilo que dá uma percepção muito forte de desequilíbrio em função do que foi a formação inicial desse gabinete ministerial, eu creio que isso vai ser, de alguma forma, sopesado com a entrada dos novos ministros. Também acho que a gente tem que olhar com atenção para o tamanho dos ministérios, né? Senão a gente fica pegando ministério só pelo número. E uma coisa, claro, é você ter o Ministério, dos Direitos Humanos. Outra coisa é você ter o Ministério de Minas e Energia. Faz uma diferença imensa do ponto de vista da importância política. Basta perguntar para deputados e senadores, se eles tivessem que escolher, qual dos dois eles escolheriam. Então, é claro que contar apenas um a um não revela exatamente todo o desenho. É preciso olhar qual é o peso de cada um desses ministérios sob vários aspectos. Em termos orçamentários, em termos de orçamento disponível para investimento, número de cargos que eles trazem. Porque, se, por exemplo, você pega um ministério como Previdência, é um ministério que tem um orçamento gigantesco, mas ele é quase todo carimbado. Então, você não tem muito o que fazer naquele ministério do ponto de vista de, digamos,
produzir fato novo. Claro, você pode melhorar a gestão, pode proporcionar um atendimento melhor aos seus... ao público, né, que é destinatário da atuação desse ministério, mas não há muito o que fazer agora. Ministérios finalísticos, né, turismo, indústria e comércio em alguma medida, mas não tanto, mas turismo, transportes, Minas e Energia, infraestrutura, enfim, toda essa área tem realmente muito mais capacidade de produzir fato, que é interessante para os políticos, do que esses ministérios aí que têm muito mais um valor simbólico, tanto que eles poderiam, a rigor, até ser secretarias, e já foram no passado, né, de ministérios maiores. Às vezes você tem uma divisão que multiplica o número de ministérios, mas não multiplica o poder de que esses ministérios se apropriam. Então, eu primeiro também olharia para isso. E aí eu acho que a gente tem um cenário mais equilibrado do que parece. E o próprio Carlos lembrou agora, né? O PT teve, na sua primeira passagem, um número muito maior de ministérios logo de saída do que tem agora. Então, me parece que há, assim, um certo aprendizado, né? E há, consequentemente, a tendência a ter um governo mais equilibrado desse ponto de vista do que foi o primeiro governo Lula, até do que foi o segundo governo Lula. Né? Para usar uma expressão que eu sei que o Carlos gosta de usar nos trabalhos deles, o que chama de taxa de coalescência, quer dizer, a correspondência entre o peso dos ministérios e o peso dos partidos dentro da coalizão, acho que ela tende a ser melhor nesse governo do que foi em tempos passados. Você, Felipe. Mas assim, só um detalhe, Felipe, eu faço questão de enfatizar que, para que essa frente ampla de fato fosse reproduzida, outros partidos, como o PSDB, Cidadania, PDT, o Podemos, Solidariedade, eles deveriam estar no jogo também, né? Quer dizer, esses partidos são importantes, como o Samuel falou, em alguns momentos, alguns desses partidos podem ser os partidos pivô em votações capitais dentro do Congresso. E muitos desses partidos, eles não vão participar do governo Lula apenas por porque estão concordando com a agenda do governo. Não, eles têm que ser recompensados. Vai, né, Carlos? Não sei, você acha que vai? Olha, tem sido noticiado que vai, né? Eu não sei para onde eles vão. Solidariedade, PDT. PSDB eu acho muito pouco provável. Cidadania, até por estar junto com o PSDB na federação, também não sei se é lá muito provável, embora tenha até participado das equipes de transição, né? A senadora Elisiane Gama, do Maranhão, do Cidadania, teve até uma participação importante na campanha. Mas, enfim, estamos também falando de partido pequeno, né? Mas imagino que não vão ser só esses aí que a gente lembrou deles agora, no Brasil, PSD, mas PDT deve entrar, Cidadania talvez, Solidariedade com certeza. Então a gente ainda deve ter algum tipo de expansão dessa frente. PSDB, eu acho que talvez o próprio PSDB não queira, né? Aí também precisa combinar com o outro lado, né? Se o outro lado não tem interesse, prefere ficar na oposição, há uma situação aí mais difícil. Eu acho muito pouco provável que o PSDB tenha interesse de participar do governo nesse momento. Deixa eu ouvir o Felipe Moura Brasil. Felipe, eu sinto o Cláudio um pouco mais otimista, talvez, em relação à consolidação de uma frente ampla, o professor Carlos um pouco menos, eu também sou um pouco menos otimista, pelo que eu vi até agora, não quer dizer que possa mudar. Sua percepção, a frente ampla vai se consolidar ou não? Não, uma frente petista, e o Lula tenta reduzir esse desgaste de ser criticado por não ter formado uma frente ampla, dando cargos secundários para pessoas que têm esse perfil, que vieram agregar mais no segundo turno, que não têm aquelas ideias desenvolvimentistas petistas, mas elas não estão nos cargos-chave, nos cargos de poder. Esses ficaram com os petistas. É claro que você estava falando em aprendizado, e uma dose desse aprendizado se vê na prática, então a gente vai ver ao longo dos próximos 4 anos. Mas os sinais não são bons, né? As declarações não são boas sobre responsabilidade fiscal. Ele dá um discurso de quem é irresponsável do ponto de vista fiscal para atender o social, quando a gente sabe que é preciso haver a responsabilidade fiscal para haver a responsabilidade social. Mas é claro que isso é retórica, muitas vezes. Então, o Lula usa uma retórica para a esquerda. Na hora do vamos ver, pode ser que ele não vá exatamente por esse caminho. Então, tem uma margem aí. Agora, o aprendizado petista, a meu ver, essa é a análise mais incisiva, é aquele de não deixar muita brecha
para oposição ou para investigadores, porque eles já sofreram muito com isso. Então, houve uma tentativa publicitária de se descolar completamente o Lula da Dilma Rousseff. Aliás, o economista Marcos Mendes fez um artigo em defesa do governo Dilma, mostrando aquilo que eu aponto há muitos anos nas minhas análises, que a filosofia de gastos começou a ser implementada pelo Lula. Muito se fala de Lula 1, que era totalmente diferente, mas a partir de 2005 a gente vê ali o Lula implementando uma filosofia de gastos. Aí se culpa a Lava Jato por escândalos de corrupção, se culpa o governo Dilma por crise econômica. Então é como se o Lula não tivesse nada a ver com isso e pudesse voltar a fazer tudo o que ele fez e vai ter um resultado diferente, mas não é exatamente assim. Bom, professor, eu vou convidar o senhor para continuar com a gente até o final do programa.